para as garantias locatícias. A gente sabe lá, artigo 37. Quais são as garantias previstas na lei? Caução, fiança, seguro-fiança e cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. A caução se desdobra aí em caução de bem móvel e bem imóvel. Dentro da caução de bens imóveis, a gente tem a caução em dinheiro, dinheiro é um bem móvel, e títulos e ações. Apesar da lei tratar com caução em bens móveis e a parte em dinheiro e títulos e ações e dinheiro são bens móveis, são espécies do gênero bem móvel. Mas a gente vai seguir aqui o que a lei trata. Rafael, caução, numa gradação aí de melhores garantias, onde está a caução? Para mim é a última. Caução, a prática da locação mostra aí que é uma garantia muito frágil. Mas e a caução em bem imóvel? O cara está botando lá um imóvel, tá bom. Só que, quando a gente vai para a Lei 8.009, que trata da impenhorabilidade dos bens de família, ela afasta a impenhorabilidade do imóvel do fiador. Se eu calciono um contrato de locação com um imóvel, o que eu posso alegar em eventual execução? Posso dizer que aquele bem é bem de família. Rafael, mas é uma sala comercial. Que eu vou dizer que está alugada e o aluguel daquela sala é que eu pago as minhas contas, da onde eu tiro a subsistência da minha família. Tem várias decisões, STJ, dizendo que imóvel comercial pode ser considerado bem de família se é daquele imóvel que o locatário tira a sua subsistência. Então, a caução em bem imóvel não é lá essas coisas. Caução em dinheiro, Rafael, essa, muito menos. Você deu 3 meses, e eu vejo gente que pega caução de 2 meses. De 1 mês, não pegou nada, né? Se é para fazer, que pegue 3, né? Peguei lá, 3 meses. O locatário entrou, no primeiro mês ele já não pagou, já morreu 1 mês, certo? Ele entra no segundo mês, já devendo aquele próprio mês que ele tá. Já me mata aqui. Rafael, tem mais 1 mês. Só que a caução são 3 meses de aluguel. Ele já está devendo aluguel em encargos. Então, geralmente, no primeiro atraso, a caução toda já se esvai, porque a gente está falando aqui, de repente, do imóvel que tem aluguel, condomínio e PTU. Então pode ser que no primeiro atraso aquela tua caução já tenha ido embora, acabou, entendeu? Então não é lá uma garantia que você pode, não, estou com 3 meses de aluguel. O bom, aí vamos lá, né? Se é que pode se chamar de bom. Se a caução se esvai, se esse dinheiro acaba e esse contrato eventualmente é judicializado, o que eu vou pedir ao juiz? Vou dizer, excelência, a garantia era a caução de 3 meses que foi usada no curso do contrato. Então, o meu contrato agora está sem garantia. E aí, qual o efeito do contrato sem garantia? Expedição para liminar para desocupação em 15 dias, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, seria só essa vantagem aqui que você teria em usando a caução. Mas dizer que é uma boa garantia, não é. Você tem ainda a caução em títulos e ações. A caução em título, ela tem sido bem utilizada, título de capitalização. Eu, particularmente, utilizo aqui no escritório, sem fazer propaganda, porque eu não ganho R$1 das empresas. Mas, assim, como a ideia aqui não é fazer ou não propaganda, né? Trazer as melhores práticas aqui, dividir pelo menos as melhores práticas, o que a gente tem feito aqui, que tem dado certo. Eu tenho título de capitalização aqui, de locatários, da Sul América. E a Sul América, ela trabalha com um sistema de que ela tem um limite, né, de valor de aluguel, mas quando eu contrato um título de capitalização com valor acima de R$6.000, em caso de inadimplência, eles se responsabilizam pela cobrança. Então, assim, eu descentralizo isso aqui do escritório, é menos trabalho para mim. Então, o título de capitalização tem sido bem utilizado. O problema é que o locatário imobiliza lá um valor geralmente alto, porque o título de capitalização você não fica vinculado a 3 meses de aluguel. Por exemplo, os que eu tenho aqui, eu trabalho com 10 vezes o valor do aluguel. Só trabalho com título de... Vou falar, o Márcio, da caução com automóvel. Automóvel e outros bens móveis. Eu só trabalho com título de capitalização de 10 vezes o valor do aluguel. Tá? Não trabalho com valor menor que isso. E caução em ações, qual o problema? Essa é pouquíssimo utilizada. E qual seria o problema dela? A gente está falando de ações que são negociadas já na Bolsa de Valores.
Vamos pensar aqui num conjunto de ações que hoje vale R$ 10.000. Eu calciono um contrato com essas ações, 10 ações que juntas equivalem aí a R$ 10.000. Amanhã elas podem valer 5, podem valer 12, podem valer 1, podem não valer nada. Então eu vou ter um contrato de locação que vai ficar vinculado, a garantia vai ficar vinculada à variação da bolsa, né? Esse é o ruim. E você não tem isso muito na prática. Eu, particularmente, nunca fiz garantia através de ações, né? E tem essa volatilidade. Então, e cai, obviamente, né? Se essas ações zerarem, esse contrato de locação vai estar sem garantia. Em judicializando, você pode cair naquela questão do contrato sem garantia e pedir uma liminar para desocupação em 15 dias. Bem imóvel, né? O colega colocou, o Márcio colocou aí automóvel. Aí a gente vai até englobar pegando outros bens. Como é que funciona a garantia do bem imóvel, né? Que você vai lá registrar no cartório de títulos e documentos. Vamos pensar, posso garantir, eu procurando meu telefone, é ele que está me filmando, mas tem outro aqui. Posso garantir um contrato de locação com esse celular? Posso. É bem imóvel. Bem imóvel, tudo que está aqui, bem imóvel, né? Posso garantir com qualquer coisa aqui, qualquer bem imóvel. Perfeito. Vamos pensar no celular. Né? Esse celular aqui ele tem um valor razoavelmente expressivo. Eu trabalho com um Samsung Note, até por questão de trabalho efetivamente com ele. É um celular muito bom para a nossa área aí de imóveis. Faço tudo pelo telefone. Você vê, né, como é que tudo força pelo telefone. Ia começar a transmissão pelo notebook, que é um notebook razoavelmente bom também, e me forçou ali para o celular. Posso garantir? Posso. Aí começam as questões, e aqui serve para automóvel também, tá, Márcio? Com quem vai ficar o bem? É a primeira questão. Com quem vai ficar esse automóvel, esse telefone? Rafael, vai ficar com o locatário. Você registrou lá no cartório de títulos e documentos a garantia, fica com o locatário. Você vai controlar se ele vendeu aquilo aí? Aquele automóvel, aquele telefone, ele não pode se deteriorar? Meu telefone pode cair dentro d'água. Fui ao banheiro, estava no bolso, pum, dentro do vaso. Acabou. Garantia se esvaiu. E aí eu fico. Falo que caiu no vaso ou não falo? Bom, foi o seguinte, não está mais funcionando, né? Eu vou guardar esse telefone. Aí lá na frente, na adimplência, a garantia é o telefone. Então o que vai ser feito com esse telefone? Vai ser levado para execução, vai ser leiloado, enfim, o bem vai ser leiloado, para o valor desse telefone reverter para pagar minha dívida. O telefone caiu dentro do vaso, não funcionando e fedendo, vale o quê? Nada. Nada, minha garantia foi para o espaço. Automóvel, idem. Rafael, então você pode fazer o seguinte, você vai dar o telefone em garantia, telefone com locador. A responsabilidade pelo patrimônio você vai deixar com o locador, você vai trazer para a tua imobiliária a responsabilidade da guarda do bem, você vai ficar com a guarda do bem do locatário. Não estou dizendo que não possa, você pode fazer isso, você vai colocar isso no contrato, mas concorda que é temerário? Seja você o gestor da locação ou o locador ficar responsável pela guarda do bem alheio, do bem do locatário, eu acho temerário e eu não ficaria com isso aqui no escritório de jeito nenhum. Então, Márcio, você perguntou a questão do automóvel, a questão é essa, principalmente o automóvel, a tendência é que ele fique sob a posse do locatário, né? E aí, ele bateu com o automóvel não tem seguro, o automóvel se deteriorou, enfim, você tem muitas variáveis aí que pode deixar o teu contrato sem garantia. Lembrando que ficou sem garantia, vai ser tratado judicialmente como um contrato sem garantia, eu posso eventualmente conseguir uma liminar para desocupação em 15 dias. Perfeito? Fiança. Né? Rafael, fiança então é a melhor garantia? Não. Em relação à fiança, só um detalhe. A gente tem duas formas, né, de fiança. A gente pode ter o fiador pessoa física, pessoa jurídica. O fato de eu ter um fiador com um imóvel próprio não impede que ele venda esse imóvel. O único efeito dele vender o imóvel se você descobrir, você pode exigir nova fiança, novo fiador, novo fiador ou nova garantia. Isso está lá no artigo 40 da Lei de Locações. Vou ler aqui para você. Ó,
O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Aqui. Inciso 7. Desapropriação ou alienação do imóvel. Então, se o fiador aliena o imóvel, o locador pode exigir nova garantia ou novo fiador. Eu volto. O fato do fiador ter um imóvel impede que ele venda? Não, não impede. Então eu posso, olha, eu só aceito fiador com imóvel. Ele vai e vende o imóvel no curso da locação. Dificilmente, e aí é uma questão prática, tá? Você vai falar, pô, ele vendeu no curso da locação, a lei me garante lá que eu exija nova garantia. Perfeito. Quem aqui, porque eu não faço, eu confesso que não faço. Tem um fiador com imóvel e de 6 em 6 meses tira R$ 1 do imóvel para saber se ele ainda é proprietário do imóvel. Mas além, quem aqui tira R$ 1 por ano de um fiador para saber se ele ainda é dono do imóvel? Vou mais além. Quem aqui tira R$ 1 de 2 em 2 anos para saber se ele ainda é proprietário do imóvel? Ninguém faz. Você pega R$ 1 no início da locação, pasta do imóvel, e aí você só vai descobrir que ele vendeu aquele imóvel se tiver que judicializar. Então não é lá essas garantias, tá? Mesmo ele tendo imóvel. Mas na fiança especificamente, e mais uma vez, sem fazer propaganda, mas a gente acaba falando, obviamente, surgiram aí umas fintechs que trouxeram uma inovação no mercado, uma inovação boa, que são as empresas que figuram no contrato como fiadores. Por exemplo, a gente tem aqui a Credpago, que trabalha assim. Você contrata a Credpago, o locatário ele paga um valor no cartão de crédito dele, mais barato que o seguro fiança, e a análise de crédito não é tão assodada quanto o seguro fiança, e a Credpago entra no teu contrato não como seguradora, ela entra no teu contrato como fiadora. Rafael, isso é bom ou ruim? Olha, essa empresa especificamente, ela é associada com aquele banco BTG Pactual, então eu tenho duas empresas relativamente grandes, né, que são fiadoras do meu contrato. Então, se o locatário não pagar, eu vou dizer, Credpago, pague. E eles, efetivamente, eles pagam, né? E se não pagarem, você vai ingressar em juízo contra uma empresa grande, que está lá subsidiada, associada por um banco, né? Você tem um lastro financeiro bacana. Então, a fiança feita por essas empresas, bacana. Fiança pessoa física, não estou dizendo que vai dar errado, mas pode dar errado, tá? Então eu particularmente, eu tenho contratos aqui em que eu tenho fiadores pessoa física, obviamente eu explico tudo isso para o locador, vantagens e desvantagens de cada garantia, e veja, esse conhecimento que você passa para o locador é o que constrói o teu preço, tá? Eu sempre falo isso. Quando você vai para o cliente, você não chega dando para ele preço, você chega dando para ele valor, mostrando o teu valor como profissional, o teu conhecimento do que você está fazendo, daí a importância de você se especializar, é uma coisa que eu percebo no dia a dia, o mercado da locação de imóveis, ele tem uma demanda grande, uma demanda pujante, é muita gente alugando imóvel, muita gente trabalhando com locação de imóveis, mas bons profissionais especialistas em locação de imóveis, a gente tem uma demanda, a gente tem falta no mercado. Tem muita gente que está trabalhando com locação, às vezes, por muitos anos, não que seja um mau profissional, tá? Mas que não se atualizou. O tempo foi passando, as coisas foram mudando e esse profissional não se atualizou. E aí, efetivamente, ele fica para trás de você que está se atualizando, que está buscando. Foi até com esse objetivo que nós criamos esse curso, que eu já mencionei aqui, o Expert em Locação. É um curso lá com mais de 30 horas que a gente fala de tudo sobre locação. A gente só não foca na parte processual, falamos, obviamente, sobre a parte processual, mas é muito voltado para a prática do dia a dia. E a gente desmistifica aí muita coisa nesse curso. No elaboração de contratos de locação residencial, idem, a gente vai falar na próxima aula das 20 horas sobre ele. Coloco aqui depois o link se vocês quiserem dar uma olhada. A locação precisa de bons profissionais. E aí você começa a formar o teu preço quando você senta com o teu locador e fala isso que a gente está conversando aqui, um bate-papo, que não é novidade para vocês, obviamente, quando a gente fala de cada garantia, porque geralmente o locador diz, qual que você acha melhor? Qual garantia que você acha melhor? E aí, obviamente, eu tenho que dizer para ele não qual é melhor.
mas das possibilidades de escolha, falar de cada uma das 4 garantias do artigo 37, dos benefícios e malefícios, e ele escolhe. E eu coloco lá no meu contrato de locação a modalidade que ele escolheu, tá? Para fazer isso, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Não basta dizer a calção é ruim. Ruim por quê? A fiador é ruim. Ruim por quê? Você tem que saber o fundamento do que você está falando. Perfeito? Então, no caso da fiança, eu tenho trabalhado com essa empresa, tento sempre direcionar a fiança aqui para essa fiança da Crédito Pago, e assim, estou bem satisfeito. Eles me dão análise de ficha gratuita. Então, eu no imóvel, eu pego meu telefone, tenho um aplicativo, coloco o nome completo, CPF, o resultado me diz se está aprovado ou não e me diz qual a capacidade financeira do locatário. Diz assim, Rafael Nunes Cieiro, pode pagar um aluguel de até tantos mil-reais. Ele me dá essa resposta, isso adianta muito. Me dá assinatura digital, então eu não preciso pagar, então eu deixei de pagar assinatura digital e análise de ficha, porque essa empresa me oferece isso. E ainda me oferece uma comissão das locações que efetivamente eu consigo garantir através deles. Então, assim, ainda me gera uma receita. Então, também fica a dica aí se vocês quiserem. Tem outras empresas também no mercado, obviamente. Estou falando essa, porque eu trabalho com essa, mas tem outras empresas fazendo o mesmo trabalho. Então, tá. Seguro fiança. Seguro fiança é uma boa garantia? É uma boa garantia, sem dúvida. Né? Você tem lá uma seguradora, a seguradora diz, olha, se o locatário não pagar, eu pago. Perfeito. Qual o problema do seguro fiança? A análise de crédito deles é muito rigorosa. Então, você pega aí numa média para quem trabalha com aluguel de valores médios para baixo, onde você tem uma classe média, né? A classe média e média baixa, você tende a ter um índice de reprovação de fichas aí muito alto. Não tenho esses números, obviamente, mas chuto aqui que a cada 10 fichas aí, umas 7 ou 6 devam ser reprovadas, porque a análise de crédito do seguro-fiança é muito rígida, né? O que facilita um pouco na fiança lá pela Crédito Pago. Essa análise não é tão rígida, tão assodada quanto as seguradoras. É uma boa garantia, te garante não só pagamento de aluguel e encargos, mas e é um cuidado que você tem que ter na hora de contratar, danos ao imóvel, multa rescisória, te garante tudo, tá? Então é uma boa modalidade. E por fim, a lei traz para a gente a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Essa o professor Silvio Capanema tem essa expressão, não pegou. Não pegou, né? Nunca fiz. Desconheço algum colega que tenha feito. Se tiver algum colega que já tenha feito por cotas de fundo de investimento e puder até fazer contato comigo, pô, vai ser bacana, porque eu nunca tive contato com alguém que tenha feito garantia locatícia por cota de fundo de investimento. Então não dá nem para a gente dizer se é algo ruim ou bom, porque a gente não tem efetivamente utilização dela no mercado. Você teria lá, vamos dizer, eu invisto em determinado fundo e aí vou garantir aquela alocação com os meus fundos que estão subscritos daquela aplicação. Seria aqui entre muitas aspas, como se fosse uma calção em ações, mal equiparando, tá? Apesar de, obviamente, ser coisas equidistantes. Mas, efetivamente, não pegou no mercado. E a gente vai para a última não garantia, que é o contrato de locação sem garantia. Aqui não tem isso não, tá? Vou chutar aqui, porque sou eu que faço todos os contratos de locação, mas eu acho que chega quase a 50% aqui de contratos sem garantia, tá? Sem garantia locatícia alguma. Bom ou ruim fazer contratos de locação sem garantia? Aí você vai ter que levar em consideração as características do teu locador, do teu locatário, o que o locador quer, se ele vai aceitar ou não um contrato sem garantia com os efeitos que você vai explicar para ele, condições do teu locatário, mas então locação sem garantia, contrato sem garantia só para locatário baixa renda? Não. Por exemplo, eu citei aqui, eu tenho a locação de jogador de futebol, que é contrato sem garantia, e pagou o valor da locação inteiro antecipado. Vai ser até o próximo tópico que eu vou citar aqui, se isso é legal ou ilegal. Então você tem que fazer uma análise casuística, analisar primeiro se o teu locador vai aceitar, e segundo as condições financeiras do teu locatário. Vantagem,
do contrato de locação sem garantia? Basicamente duas. Primeiro, você pode exigir o aluguel antecipado, mês a mês, não aluguel antecipado de todo período não, tá? Mês a mês. Como é que funciona a locação? Com garantia. O locatário entra no imóvel, mora e paga, mora e paga, mora e paga. No contrato de locação sem garantia, ele paga e entra no imóvel. E aí ele mora, pagou, morou, pagou, morou. Então ele paga antecipado mês a mês. Vantagem é que, se o teu vencimento é lá dia 1º, dia 5, se ele não paga, ele paga dentro, não paga dentro do mês que ele está morando. Você já sabe que ele está inadimplente. Você não vai esperar ele morar um mês para não pagar e já iniciar o segundo mês devendo. Ele fica inadimplente no mês em curso. Tá? Essa é a vantagem, a primeira vantagem. Poder exigir o pagamento antecipado do aluguel. A segunda vantagem do contrato de locação sem garantia é que, em caso de inadimplência, o artigo 59 da Lei de Locações, ele garante para você a expedição de liminar para desocupação em 15 dias. Artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9º, diz assim: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente do motivo. Então, essas seriam as duas vantagens do contrato sem garantia: poder exigir pagamento antecipado do aluguel e a concessão de liminar para desocupação em 15 dias em caso de inadimplência. Então, eu não tenho nenhum problema em fazer contrato de locação sem garantia, a não ser que o proprietário não queira. Eu tenho alguns contratos aqui que são garantidos por caução. Isso, às vezes, gera um problema. Sabe por que são garantidos por caução? Porque o locador quer pegar esse dinheiro para gastar. Ele não deposita esse dinheiro em poupança, ele gasta. E aí diz, não, o locatário usa no final da locação. Isso está errado. Eu sei que eles fazem isso. E aí, como é que eu me cubro aqui no escritório? Quando eu repasso para ele, ele assina um termo que recebeu o valor X em caução, seja por transferência ou em dinheiro vivo, não importa, e que fica ciente que deverá depositar os valores em conta poupança, conjunta com o locatário, que ele não poderá gastar. Então, eu deixo explicado ali, e ele assinando o que ele tem que fazer com aquele dinheiro da caução. Mas a maioria que quer caução, quer porque vai usar o dinheiro para alguma coisa, às vezes até para reverter em obra do imóvel mesmo. Perfeito? Por fim, eu falei aqui a questão da exigência de aluguel antecipado. Veja, no contrato sem garantia eu posso exigir mês a mês o aluguel antecipado. Eu só vou poder exigir aluguel antecipado de todo o período na locação por temporada. Na locação normal, na locação residencial, na locação não residencial, não posso exigir o valor todo. Marcelo colocou aqui um contrato de ação de despejo sem garantia, você deposita os 3 meses. Aqui você pode usar os 3 meses, calcionar o juízo com os 3 meses, usar o próprio imóvel para calcionar o juízo, se o imóvel for de propriedade do locador, ou calcionar o juízo com um fiador. Essa calção ela pode ser fidejussória também, não necessariamente ela vai ser uma calção real ou uma calção em dinheiro. Então você pode usar o próprio imóvel, usar um fiador, fazer a própria calção em imóvel ou calcionar com outro bem que tenha valor econômico. Isso é perfeitamente viável. Até na prática os colegas devem saber, né? Você calciona a maioria das vezes com o próprio imóvel objeto da locação. Nenhum problema em relação a isso. Porque você vê, senão você vai penalizar o locador 2 vezes, né? Já tem um débito do locatário e ele ainda tem que pegar 3 meses de aluguel para calcionar o juízo, né? Então, assim, ele em sendo proprietário do imóvel, a prática é calcionar com o próprio imóvel. O Hélio colocou sem garantia, mas com fiador. Não, veja, se tem fiador, não está sem garantia. Aí você tem a fiança como garantia, tá? Aí não se fala em liminar, não. Tá? Contrato sem garantia alguma, nenhuma das 4. Nenhuma das 4 garantia. Falei 4 aqui, né? 4 tirando um dedo. Você não tem nenhuma das 4 garantias. Se você tem o fiador, você não pode, você não vai conseguir eliminar para desocupação em 15 dias. E aí, voltando aqui, só posso exigir o pagamento do aluguel de todo o período na locação por temporada. Se eu tenho
uma locação não residencial ou residencial, o máximo que eu vou conseguir é o antecipado mês a mês se esse contrato estivesse em garantia. Agora veja que interessante, eu dei o exemplo aqui do jogador de futebol que pagou um ano antecipado. Você vai falar, pô, Rafael, então tem uma ilegalidade aqui. Não. Qual é a proibição da lei? Exigir o aluguel antecipado de todo o período. Ué, mas o cara pagou, Rafael, o aluguel antecipado de todo o período. Mas veja, ele ofereceu o pagamento. Então, o locador não exigiu o pagamento antecipado de todo o período. O locador aceitou o pagamento antecipado de todo o período. Sem garantia, com despejo liminar, como fica o direito de purgar a mora? Ele tem 15 dias para purgar a mora. Ele vai ter 15 dias para purgar a mora. Purgou a mora, acabou. Você não vai poder utilizar o mesmo artifício durante 24 meses, né, da concessão desse benefício. Mas ele pode purgar a mora. Mesmo no contrato sem garantia, ele pode purgar a mora. Então, voltando para cá, o locador não pode exigir o pagamento de todo o período, mas ele pode aceitar e não teria aqui violação à lei. Denise colocou, entendo que sem fiador, sem garantia, se aplica a ordem de despejo em 15 dias. Sim, sem garantia locatícia é o que justamente o 59, parágrafo 1º, inciso 9 garante. Inadimplência, contrato sem garantia, liminar para desocupação em 15 dias. É perfeitamente viável. É exatamente o que a legislação garante. Quando a gente faz o contrato sem garantia, é justamente para se beneficiar do pagamento antecipado e de eventual concessão de liminar para desocupação em 15 dias em caso de inadimplência. É exatamente para isso. Beleza? Então tá. Então, fechando aqui, eu posso aceitar o pagamento antecipado de todo o período, mas não posso exigir. E aí, como é que você materializa isso? Eu boto uma cláusula no contrato. O locatário oferece o pagamento antecipado de tantos meses de aluguel no valor tal, tendo o locador aceitado tal proposta. Eu foco bem nisso, que o locatário está oferecendo e o locador está aceitando. Não há exigência desse pagamento. Perfeito? Então aqui, o que eu tentei abordar? O pré-contrato, análise de ficha, e o contrato em si, aquelas cláusulas mais essenciais para que eu tenha uma base sólida no meu contrato de locação. Nesse período de pandemia, aonde que eu tenho que concentrar os meus cuidados? Primeiro, na análise de ficha. Ali é onde eu vou botar a semente da minha locação que pode me dar problema ou não. Uma boa análise de ficha. E olha, eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram, quem quiser me seguir lá, tem muito post meu no Instagram, é @cieiro.rafael. Eu tenho inclusive lá um vídeo que eu gravei na porta de um colega corretor, obviamente que eu não identifiquei o colega, mas ele estava respondendo um processo onde o locador estava pedindo uma indenização por conta de uma análise de ficha mal feita. Quer dizer, na verdade não foi nem uma análise de ficha mal feita, tá? Ele não fez análise de ficha, ele fez só pesquisa Google, uma análise bem feita lá mal e porcamente. Aquele locatário ficou inadimplente e quando o locador pediu para ver a pasta do imóvel, viu que simplesmente não teve análise de ficha, né? E aí ele foi mais de uma vez, na verdade, condenado a indenizar o locador. E aí, salvo engano, na segunda ou na terceira vez, ele viu uns vídeos desse meu que eu posto aí no canal do YouTube, enfim, Instagram. Ele fez contato comigo no WhatsApp, pediu lá para eu dar uma consultoria a ele. Ele, na verdade, tem um escritório com outros corretores trabalhando, para que eu... essa aula, né, que a gente dá nas imobiliárias para estabelecer um compliance, uma forma de agir dentro do escritório dele, trazendo esse conhecimento legal para não passar por essa experiência de novo de ter que indenizar o locador. Não esqueça que a relação entre locador e locatário, regida pela Lei 8245 de 91, beleza, Lei de Locações na veia. A relação entre administrador, gestor da locação e locador, relação de consumo. Nós somos fornecedores de serviço e aí essa relação de consumo vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem a mão pesada
para bater no fornecedor de serviço ou de produto que falha na prestação de serviço ou no produto.